Eu queria convidar você a colocar o seu coração e todo ele para ouvir aquilo que o Senhor e só o Senhor tem para te dizer essa manhã. Como igreja de Cristo, Ele nos trouxe aqui para nos dizer algo muito forte, muito importante para as nossas vidas. Abre comigo a tua Bíblia, em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Um texto tão conhecido, tão famoso. Por muitos aqui, tenho certeza que sabem declamá-lo de cor. E hoje o Senhor nos traz essa mensagem para pensarmos um pouquinho no que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa igreja, em continuidade com tudo aquilo que nós falamos na semana passada, sobre a missão que nós temos como povo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Ouça com fé. Deixa o Senhor falar no teu coração. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus Santo, essa é a tua palavra, Pai. A palavra que vem dos teus lábios para o nosso coração. Nós cremos e professamos, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra no nosso coração, alcançando lugares que nem nós mesmos conseguimos alcançar. Que o Senhor fale conosco, transforme a nossa vida. Traga a luz da tua palavra para o nosso coração. E que possamos aprender mais e mais do que significa estar com o Senhor e ser discípulo de Cristo. Em nome do Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. 6 de junho de 2013, nem faz tanto tempo assim, né? Mas eu não sei se você lembra de como estava o nosso país nessa época. A mídia estava eufórica. As notícias não paravam de circular. As coisas não paravam de acontecer. Notícias o tempo todo chegando nas mídias sociais, nos telejornais. E uma hashtag foi divulgada e promulgada, dizendo: vem pra rua. Lembra disso? Na verdade, o que aconteceu foi que um grupo de 150 jovens, no horário de rush ali de São Paulo, caminhavam rumo à Avenida Paulista, e a intenção desses 150 jovens era fazer um barulho, um protesto contra o aumento do preço das passagens de ônibus. Não sei se você lembra disso. 20 centavos era o que aumentou. Para muitos, nada. Para tantos, muito. Aqueles jovens resolveram fazer barulho e ali foram para a Paulista querer levantar um clamor para a nação. E a partir desse dia, o nosso país começou a enfrentar uma série de movimentos, de um estopim, de um período de agitação da história do nosso país, como nunca visto na história recente do Brasil. Porque não foi só os 150 na Avenida Paulista, a gente começou a ver cidades sendo levantadas em manifestos também. Houve um manifesto no Rio de Janeiro com mais de 1 milhão de pessoas.
Teve um dia que 150 cidades do nosso Brasil estavam todas ao mesmo tempo em protesto, gritando: vem para a rua, nós precisamos acordar para a realidade da nossa nação, do nosso Brasil. O jargão estampado nas faixas, nos cartazes e nas mídias, nos telejornais, o gigante acordou. O gigante acordou, nós não vamos ficar mais calados, nós temos que fazer barulho, nós precisamos protestar, nós precisamos fazer o país entender o que está acontecendo com a gente. Começou com 20 centavos e a reação nacional foi muito grande. Violência por todos os lados, bala de borracha, gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, spray de pimenta, prisões, surras, enforcamentos. A reação foi severa e quanto mais reação tinha, mais o povo se agitava e mais o povo queria gritar: vem para a rua. O gigante acordou. A violência não parou. E os protestos eram sobre 20 centavos. Mas, de repente, um movimento esquisito começou a acontecer. Porque as pessoas que agora levantavam nas cidades, não mais só em São Paulo, mas nas outras cidades, elas faziam faixas: o gigante acordou, vem para a rua, iam para as ruas. Mas quando alguém chegava para elas e falava assim: vem cá, vocês estão protestando contra o quê? E aí surgiu de tudo. Os 20 centavos ficaram para trás e agora os protestos eram difusos. Eu estou aqui pela falta de saúde. O outro dizia: eu estou aqui pela pouca educação. O outro dizia: eu estou aqui pela polícia. Eu estou aqui pelos gastos públicos da Copa do Mundo. Eu estou aqui pela forma como a segurança do nosso país está vulnerabilizada. Em pouco tempo, os 20 centavos saíram da boca do povo e cada um que segurava aquela faixa protestava com alguma coisa. O barulho era ensurdecedor, mas ninguém mais sabia o que estava fazendo naquelas ruas. A ponto das entrevistas falarem: não importa o motivo, só vem para a rua, grita e protesta, porque o gigante acordou. Você lembra disso? Alguns aqui talvez não, outros sim. Essa cena ficou marcada na minha vida porque foi uma confusão muito grande aqueles dias. E quando você está de frente de uma comunidade cristã, e quando você é cobrado por algumas coisas dentro de manifestações públicas, é difícil se posicionar, é difícil saber que lado ficar. E é mais difícil ainda quando você percebe que o grito era mais alto que os motivos. O que era pequenamente organizado com 150 jovens começou a ser uma confusão violenta, sem motivo algum, ou com motivos que variavam de todas as formas que a gente pode imaginar. Essa reação e esses dias me lembram de uma coisa, e algo que a gente precisa ter na nossa vida. Os motivos importam, queridos. As motivações por trás do nosso coração, aquilo que nos leva a sair de casa, a fazer alguma coisa, isso importa e muito. Você não levanta para trabalhar sem um motivo, sem uma motivação. Você não faz o que faz sem uma motivação no seu coração. Os motivos importam. Já dizia um clássico da literatura infantil: quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Era exatamente esse sentimento ali no meio daquele povo. Grito, violência, bagunça. O propósito se perdeu, o motivo ficou difuso. E às vezes eu me sinto exatamente assim quando eu olho para a situação da igreja evangélica brasileira no nosso cenário. Eu me senti assim em 2013, mas quando eu lembro dessa cena e olho para o hoje, a pergunta que eu tenho para fazer para nós é: para onde nós estamos indo? Será que nós sabemos para onde nós estamos indo? E é curioso que quando nós perguntamos isso para as pessoas, cada um tem uma resposta diferente. Eu estou falando de cristão, de igreja. Os motivos importam. Assim como eles foram deixados de lado no vem para a rua e a manifestação se perdeu, a igreja brasileira hoje, ela pode estar perdendo a essência e o motivo de algumas coisas e se perdendo naquilo na qual ela foi chamada para viver. Pergunte, faça um teste. Pergunte para as pessoas para onde nós estamos indo. Cada um tem uma resposta diferente. O que nós estamos fazendo, ou que nós precisamos fazer como igreja,
Cada um tem uma resposta diferente. Quer um exemplo? Alguns vão virar assim: o mais importante da igreja é o culto. Outros vão virar: o mais importante da igreja é a missão que está fora das portas da igreja, uma missão integral que alcança todo homem. Outros ainda vão dizer sobre prosperidade, experiências espirituais. Outros vão dizer que a essência da igreja é a comunhão. Outros, evangelismo. Outros, que a igreja precisa funcionar em pequenos grupos, menores. Outros vão dizer que o importante é um templo, pessoas chegando, números aumentando. Por que nós fazemos o que nós fazemos, queridos? As perguntas são diversas. Cada um responde de um jeito, cada um fala uma coisa. Parece que a igreja que é uma em Cristo Jesus, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, como nós lemos e estudamos em Efésios aqui, parece que agora ela está fragmentada em muitas visões, muitas missões, muitas ênfases, muitos motivos. O importante talvez é fazer barulho. E tem muitas que estão muito mais preocupadas com templos e números. O que importa são pessoas chegando e chegando. Como elas estão, não importa. Só importa que elas estão chegando. Que a igreja está crescendo. Que o templo vai ter que ser derrubado. Nós vamos ter que comprar um terreno novo. Nós vamos ter que ampliar tudo isso. Porque os números estão aumentando. Essa é a missão que Jesus Cristo deu para cada um de nós, para a sua igreja. No seminário eu fui surpreendido com esse livro. O livro que tem o título dessa série de mensagem que começamos hoje. A Grande Omissão. Dallas Willard, ele escreveu esse livro trazendo uma crítica profunda sobre a realidade difusa de uma igreja que está se perdendo naquilo que ela precisa fazer. De uma igreja que atira para muitos lados, mas perdeu a essência de onde realmente ela precisa atirar. Uma igreja que se confunde com as ondas, com as modas que surgem, com aquilo que todo mundo está fazendo. Nós vamos pintar a parede de preta porque todo mundo está pintando a parede de preto, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Igreja tem que ter luz colorida, por quê? Porque todo mundo põe luz colorida na igreja. Ah não, acabou a moda da parede preta, então pinta de branco. Porque todo mundo está fazendo. E ondas vêm, movimentos vieram. E o Willard começa a olhar para essa realidade, e nesse livro ele faz uma crítica profunda ao abandono e ao desprendimento que a igreja tem feito a respeito da única e grande missão que Jesus Cristo nos deu, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 28. A igreja abandonou e substituiu a ênfase no fazer discípulos, e agora o que importa são conversões, números, mesmo que estes sejam superficiais, rasos e passageiros. As pessoas chegam, elas gostam por um tempo. E como na parábola do semeador, a palavra parece que encontra um lugarzinho no coração, mas as riquezas da vida, os desafios que surgem, logo roubam essa alegria. E aquela pessoa que chegou tão entusiasmada logo vai embora. Por quê? Porque tudo que ela viveu foi um religiosismo, uma religiosidade superficial, rasa, com a ausência do fazer discípulos. A grande omissão, queridos, é o fracasso da igreja de dar continuidade no processo de transformação espiritual de forma massiva, no aprendizado do que significa estar com Jesus e o que significa ser discípulo de Jesus e o que nós temos que fazer como discípulos de Jesus. E eu não estou falando isso de um ou outro aqui. Eu estou falando de todos nós aqui sentados que nos chamamos de cristãos. Olha o que Dallas Willard coloca no livro, ele diz assim: a maior questão que o mundo de hoje enfrenta com todas as suas necessidades aflitivas é definir se aqueles que são confessional ou culturalmente identificados como cristãos se tornarão discípulos de Jesus Cristo, aprendendo constantemente com Ele como viver a vida do reino dos céus em todas as áreas da existência humana. Dizer que eu sou cristão
é fácil. Viver efetivamente o relacionamento profundo e íntimo com Jesus, esse é o desafio da igreja no século 21, como foi no século I. O autor desse livro, ele fala que diante disso, nós enfrentamos dois problemas. E pense comigo se esses problemas não são reais hoje, no nosso ano, no momento que estamos vivendo. O discipulado sendo jogado de lado e deixado, abandonado por muitas igrejas que se importam com uma mera vinha à frente, levante a sua mão, você quer Cristo na tua vida, você pode tê-lo agora. Se você repetir a oração que eu te dou, Jesus vem morar no meu coração e ser Senhor da minha vida, você está salvo, você é discípulo, vai para sua casa, você vai ter bênção, prosperidade, nenhum mal vai chegar na sua tenda. A gente tem ouvido isso por aí. Mas quando abandonamos o verdadeiro discipulado, nós começamos a olhar para a igreja, a realidade da igreja, e ver duas coisas latentes acontecendo, segundo Willard. Cristãos sem transformação. Eu sou cristão, mas você olha para a vida desse cidadão e ele continua vivendo da mesma forma, como se nunca tivesse ouvido falar no grande Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senta na igreja, participa de todos os eventos, canta magnificamente, serve até no ministério, mas a sua vida continua rasa e superficial, sem transformação nenhuma. Quando sai daquelas portas, o ambiente muda. Eu posso voltar a fazer o que eu sempre fiz e viver minha vida do mesmo jeito, eu tenho que ser crente aqui dentro, tenho que ser santo aqui dentro. E o segundo problema é quando a gente vê uma desconexão com a fé e prática. Porque eu até entendo o que Jesus está falando, eu até leio o que ele fala, eu amo a palavra dele, mas quando eu preciso colocar isso aplicado na minha vida cotidiana, aí surge um problema. E aí é essa hora que a gente assusta. Você já ouviu falar algumas coisas assim? Igreja é um bando de gente hipócrita. Já ouviu isso? Eu já. Igreja, não, um bando de mentiroso. Eles machucam a gente, eles têm preconceitos, eles não olham para o coração da gente, eles se levantam como sendo um povo especial, mas quando você olha lá no escritório, você já viu fulano que é crente, o que ele está fazendo? Você viu aquela moça que entrou agora no hospital, você viu o jeito que ela se comporta com os pacientes e ela fala que vai na igreja X. Cristãos sem transformação, desconexão entre a fé e prática. Tudo isso não são coisas que somente existiram na época de Willard. Nós estamos falando do aqui e do agora, queridos. Quando falhamos no discipulado como a nossa missão principal, o que sobra é um relacionamento fajuto de crentes que se dizem cristãos, mas nunca conheceram Jesus Cristo de fato. A igreja brasileira e a igreja dos nossos dias precisa reconsiderar a sua missão. Nós precisamos olhar de novo para nós mesmos e começar a entender o que Cristo nos chamou para fazer, o que Ele nos chamou para exercer nesse mundo. Você que está sentado nessa cadeira, Ele deu uma missão nas suas mãos. Qual é essa missão? E não é cada um atirando para um lado, cada um protestando com uma coisa, cada um chegando aqui dizendo: eu quero cura, eu quero bênção, eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero salvação. E cada um aponta para um lado como se a missão do reino de Deus fosse difusa e confusa, como os dias do vem para a rua. A missão é uma. Mas a pergunta é: será que nós sabemos qual é? Será que nós sabemos qual é essa missão? E se sabemos, o que temos feito para alcançá-la nos nossos dias a dias? Nós, todos nós, que nos chamamos de cristãos, porque entendemos que temos um relacionamento profundo e íntimo com Cristo Jesus. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Você já viu dois irmãozinhos sentados conversando? Quando vai falar assim: e aí, como está a igreja? Já viu essa conversa? Já viu essas perguntas? E aí você fala assim: a igreja está bem. É. E como que ela está bem? E como que a gente responde essa pergunta? Está crescendo. Como? Não cabe mais gente.
Não tem cadeira mais para sentar, nós estamos com um problemão, vai ter que derrubar a parede. E a igreja está bem quando ela tem número, quando ela cresce em quantidade. A pergunta que eu tenho me feito para a Igreja Presbiteriana de Itatiba todos os dias diante de Deus é se a nossa igreja está crescendo somente em números, ou se a nossa igreja está crescendo em intimidade e conhecimento no Senhor Jesus Cristo. Porque muito mais vale conhecer Jesus como discípulo do que encher um templo de multidão, de pessoas descompromissadas e que não sabem o que estão fazendo aqui, porque nunca se encontraram com Jesus Cristo, mas se dizem cristãos. Esse texto é muito forte. A missão que emerge dele é muito forte. O contexto dele é forte. Se você olhar para a tua Bíblia, capítulo 28 de Mateus, é o final do desfecho desse evangelho. É tão bonito quando chegamos na nossa leitura nesse capítulo, porque agora a gente começa o primeiro versículo do capítulo 28, e o que a gente vê? Jesus estava na cruz, foi descido daquela cruz e colocado dentro do sepulcro. Agora aquelas mulheres chegaram, era o terceiro dia. Elas chegam na frente daquele lugar e elas são surpreendidas com um terremoto, o chão tremeu, e de repente a pedra do sepulcro é arrancada daquela porta, e o que elas veem lá dentro? Uma luz muito forte, a aparência de um relâmpago. Elas ficam assustadas. Quem não ficaria, né, gente? Você olha para dentro de uma tumba vazia e vê uma luz brilhando na tua direção, alguns de nós correríamos, com certeza. De repente, de lá de dentro sai uma voz: o Jesus que vocês estão procurando não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vão, contem aos seus irmãos, contem aos outros irmãos que ele ressuscitou. De repente aquelas mulheres saem com uma euforia no seu coração, alegria misturado de incerteza, medo, sabe-se lá o que elas estavam sentindo naquele momento. Se ponha no lugar delas. Medo do Império Romano, medo dos judeus fazerem alguma coisa. O que aconteceu? Ele ressuscitou, mas como que foi isso? De repente, no meio do caminho, elas encontram alguém e reconhecem esse alguém. É o próprio Jesus. Elas não resistem, elas se prostram ao chão, elas adoram, elas reconhecem, elas tocam os seus pés. A emoção toma conta daquelas mulheres, elas adoram a Jesus. Agora não o Jesus ensanguentado da cruz, mas o Jesus restaurado, ressurreto, vivo, o Jesus que reina. Ele olha para elas e diz: vão contar aos seus irmãos, aos meus filhos, aos discípulos, para me encontrar na Galileia, porque lá vocês me verão. Você consegue imaginar o que está passando no coração dessas mulheres? Elas chegam, elas contam, e as cenas são diversas. Os discípulos estão reunidos, trancados, estão com medo. E de repente recebem a notícia: ele ressuscitou. Os guardas começam a fazer alguma artimanha para falar que o corpo foi roubado, alguma coisa para mentir e tentar fazer algo acontecer ali. Mas quando você caminha nesse capítulo 28, você vê agora aqueles homens se direcionando em obediência a Galileia, não mais em Jerusalém, num monte que a gente não tem um nome nesse texto. Muitos dizem que este monte da Galileia é o próprio monte da transfiguração. Mas nós não temos evidência suficiente para isso. O fato é que eles chegaram ali, como Jesus mandou, e quando eles chegam ali, eles se surpreendem. Ele está lá. Eles não resistem como aquelas mulheres, eles caem no chão, eles o adoram. O coração ainda está incerto, tem dúvida presente ali. E de repente Jesus se aproxima, olha nos olhos deles e fala para eles algo que mudou a história da igreja, fincando os nossos pés na única e grande missão que nós temos como discípulos e discípulas de Cristo. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, portanto, vão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela cena, por mais eufórica que seja, a mensagem assusta aqueles homens, e de repente, o texto acaba. Esse texto fala muito comigo.
esse texto fala muito para a igreja. E para a gente entender algumas lições importantes nesse texto, a primeira coisa que a gente precisa perguntar para esse texto é para quem foi dada essa grande missão. Quem eram aqueles que receberam do próprio Jesus Cristo o decreto de missão única dessa igreja una? E quando você lê os versículos iniciais que nós lemos, 16 e 17, está escrito assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, o duvidaram. Galiléia, gente. A palavra forte, a palavra que salta aos olhos de Mateus nesse texto é esse nome, Galiléia, Galiléia dos gentios. Por que Jesus não apareceu ali onde eles estavam trancados, como ele fez outras vezes? Mas não, ele manda aqueles homens, ou talvez uma multidão, reunir com ele naquele monte, na Galiléia. Por que Galiléia? O ministério de Jesus começa na Galiléia. O ministério de Jesus encontra o seu desfecho na Galiléia. A Galiléia é chamada Galiléia dos gentios, mostrando que o ministério de Jesus agora ele ultrapassa as barreiras do judaísmo e o reino do Senhor Jesus chegou para os gentios. Aqueles que não tinham esperança, aqueles que estavam longe, em Jesus Cristo agora são acolhidos, são recebidos. Galiléia dos gentios. A missão agora é possível. Porque o movimento foi necessário, porque teria que ser naquele cenário perfeito, para a revelação de Jesus, o envio dos discípulos, a continuidade do ministério de Jesus e a missão da sua igreja. Tinha que ser ali, não podia ser em outro lugar. Mas para quem foi dada essa missão? Parece uma pergunta um pouco superficial e rasa para um texto desse. Está escrito aqui, mas existe uma imensa discussão sobre isso na teologia. O texto diz os 11 discípulos foram para Galiléia, mas muitos dizem que o foco está nos 11, mas não estão só 11 ali. Quando nós cruzamos os outros evangelhos e outros textos da Bíblia, existem algumas circunstâncias interessantes. 1 Coríntios capítulo 15 fala assim: ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Paulo escreveu isso para aquela igreja de Corinto. Muitos teólogos acham que naquele monte, naquela ocasião, não eram só os 11 que estavam, não fazia muito sentido. E as mulheres que viram ele no túmulo? E elas que contaram para os discípulos. No versículo 10 desse mesmo capítulo, o anjo diz: digam aos discípulos, não falou digam aos 11. Quando você continua lendo em Lucas essa mesma cena, você vai ver que quando as mulheres chegam para dar a notícia, não estavam só os 11 naquele lugar, mas muitos dos discípulos estavam ali e ouviram: vão para Galiléia, porque lá o verão. Por isso que muitos acreditam que os 500 estavam aqui. Jesus aproximou, Jesus falou, mas uma grande missão foi dada àquele povo. Isso fica mais ainda evidente quando nós olhamos para o versículo 17. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. O que significa essa dúvida? Será que os 11 duvidaram? Será que eles não reconheceram Jesus? Será que eles tinham dúvida de que era ele? Como eles foram para Galiléia para o ver e quando vê, duvidam? Meus queridos, independente se são 11, se são 500, esse não é o ponto desse texto. Esses dois versículos têm uma mensagem, uma lição muito grande para o nosso coração. Duas grandes verdades podem ser tiradas aqui desses dois versículos iniciais. A primeira delas é que no meio da adoração dos discípulos ainda assim encontrava medo, dúvida e hesitação. Eles não estavam prontos. Eles eram imperfeitos, como eu e você somos diante de uma grande tarefa dada por Deus. Não eram homens santos, perfeitos, acabados, plenos, mas eram homens de carne e osso, homens e mulheres como eu e você. Foram para eles que Jesus deu essa missão. Quando nós olhamos na igreja brasileira, quando nós olhamos aqui na nossa igreja, quantas vezes eu já ouvi aqui, queridos, eu não estou pronto para isso. Eu não sei suficiente. Eu preciso aprender mais.
Eu acho que ainda não é a hora, porque essa é a realidade de todos nós. Você está pronto? Eu não estou. Você tem defeitos? Eu tenho um monte. Você é limitado? Eu sou demais. Mas foram a homens limitados e imperfeitos que o Senhor Jesus olhou e disse: vão e façam discípulos. Não diz respeito a se você tem um curso de teologia ou não. Não diz respeito quanto da Bíblia você já leu. Não diz respeito a quanto tempo você frequenta essa igreja. A realidade é que Deus escolhe os improváveis, os imperfeitos, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, aqueles que têm o seu medo em evidência, aqueles que até duvidam, para os capacitarem para uma missão que está muito além das nossas mãos e da nossa capacidade humana. Você tem medo? Eu também tenho. Você tem dúvida, incerteza? Eu também tenho. Tem dia que eu chego em casa e eu pergunto: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Por que as coisas estão desse jeito? Nós somos seres humanos, gente. A fragilidade que Mateus expõe os discípulos aqui, para mim, é muito bonita, porque ele não está falando de homens apostólicos inacessíveis que sobem nos altares das igrejas. Ele não está falando daqueles pastores que têm que descer de helicópteros nas igrejas. Ele não está falando de pessoas perfeitas naquilo que fala, santos, 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 como muitos são colocados nos dias de hoje. Ele está falando de homens frágeis, pecadores, que não estão prontos, que duvidam, que homens que têm incertezas diante daquilo que estão vivendo, como eu e você. A beleza da missão de Deus é que nós nunca estaremos prontos para ela, porque a capacitação não vem das suas habilidades nem das suas mãos, mas vem do alto através do Espírito Santo derramado sobre a igreja dele. Todos nós estamos capacitados por Deus para obedecê-lo. Uma segunda verdade tão bonita que eu vejo nesse texto é quando eu leio que os 11 discípulos foram para Galiléia. Você percebe que existe um movimento daqueles homens para Galiléia? Uma viagem, conversas no meio do caminho. Eles estavam com medo, gente. Se eles saíssem daquele lugar que eles estavam trancados, eles podiam ser mortos, presos, crucificados. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas eles escutam uma mensagem e nem foi do próprio Jesus. As mulheres disseram isso para eles. Ou talvez o anjo disse para eles e disse: vá para Galiléia. E sabe a mensagem linda que isso expõe para mim? É que a grande comissão, ela é entregue aos discípulos que estão dispostos e comprometidos a estar com Cristo em obediência e adoração. Cumprir o chamado do Senhor exige de nós movimento. Exige de nós sair do nosso lugar e ir para algum lugar. Exige de nós obediência, sacrifício, renúncia. Jesus Cristo disse: se você quer vir após mim como meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Ser discípulo é obedecer. Jesus disse isso em João 15. Os meus discípulos obedecem os meus mandamentos. A obediência é a característica de quem está disposto a estar com Ele. A viagem foi longa, eles chegaram lá, subiram um monte, não sei como que estava tudo isso, mas eles foram, eles obedeceram, eles queriam estar com Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você se sente incapaz para aquilo que Deus está chamando os seus discípulos para fazer, você está no lugar certo. Porque quando o orgulho toma conta do nosso coração, existe pecado sobressaindo na tua vida. Sempre seremos incapazes, sempre não estaremos prontos. E é por isso que nós dependemos exclusivamente daquele que nos ordenou: vai. Discípulo é aquele que vai, a despeito das suas imperfeições, e obedece, e diz: sim, eu vou para Galiléia, porque a coisa mais importante da minha vida é me encontrar com o Senhor. Mas existe uma segunda coisa que chama muito a minha atenção. Qual é a motivação
que está por trás de tudo isso, dessa ordem tão grande que Cristo dá para a igreja. Olha o versículo 18 de novo. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse versículo deveria causar tremor em nós. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha para mim. Imagina essa cena. Aqueles homens estavam ansiosos com uma expectativa de um Messias. A gente já falou sobre isso aqui. Um Messias que viria a revolucionar aqueles dias. O rei que sentaria no trono definitivamente, que reinaria para sempre. Lembra da linhagem de Davi, aquele que não seria morto, que não sairia mais. O Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que teria o seu reino infindável. Esse Messias morreu na cruz, mas agora ressuscitou. Imagina a expectativa no coração desses homens ali, dizendo assim: é agora. Agora ele vai sentar lá no trono, tomar Roma do poder. Agora ele vai reinar. É agora que ele vai fazer tudo isso. E quando Jesus aparece para eles, Jesus não diz: eu vou sentar lá e tirar o imperador. Agora o meu povo será reunido a despeito dos governos humanos. Ele não diz nada disso. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: preste atenção em mim. Porque o que eu vou dizer para vocês agora está baseado em uma verdade absoluta que precisa estar muito forte no coração de todos nós que somos discípulos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa afirmação molda tudo o que fazemos e tudo o que nós somos. Talvez você não compreenda ela, e talvez por isso que ela passa de forma despercebida na nossa mente. Ela não vem por um acaso. Isso está lá, profecia de Daniel 7, verso 14, que nós lemos, está bem explícito ali. E foi dado a ele o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. A soberania, a autoridade, agora não mais limitada por um corpo esvaziado do ser humano em Jesus Cristo. Agora, ao contrário do que ele teve que fazer para se acomodar entre nós como homem, Jesus ressurreto recebe de Deus todo o governo, autoridade, domínio e poder. Ele reina sobre todas as coisas. Essa palavra autoridade é muito forte, querido. É ela que dá a base da missão que ele nos deu e nos entregou. A autoridade é completa, universal, soberana, é o poder legítimo, capacidade de governar. É uma autoridade que não é limitada como a autoridade de governantes, de reis, de políticos. É uma autoridade que excede todo o nosso campo de compreensão. Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo tem poder para criar do nada. Jesus Cristo diz, e a palavra dele acontece. Ele é rei, ele governa, ele reina. O rei dos reis que sustenta o cosmos e tudo que os nossos olhos veem e aquilo que não veem. Ele olhou para nós e nos designou uma missão. Quando ele diz toda a autoridade, é porque ele está acima de todos e de tudo. Eu amo esse texto de Colossenses capítulo 1, quando diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós não estamos aqui por um ato religioso, nós não estamos aqui por um ritual esvaziado, nós estamos aqui diante desse Jesus. E quando ele diz, vão e façam discípulos, ele está dizendo, essa autoridade me foi dada para enviar vocês debaixo do meu nome, debaixo do meu poder, capacitados pelo meu Espírito, para que ao abrir da sua boca e ao exemplo da sua vida, os céus e a terra tremam com o anúncio do Evangelho do Senhor. Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Isso deveria dar um conforto tão grande para o nosso coração. A gente acha que o câncer não tem cura, né? Para nós não. Mas não existe impossível para Deus. E mesmo que ele dure toda a vida nossa terrena, ele terá cura o dia que fecharmos os nossos olhos aqui e estivermos lá com ele. Não haverá câncer junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós achamos que aquela pessoa que está afastada não tem mais jeito. Nós desistimos de orar, de falar, porque nós nos desiludimos de que Jesus não está ali, não vai chegar ali. Ele é aquele que move corações, é aquele que abre portas, que fecha portas, que quebra muralhas, que tem a cura com um simples proferir da sua palavra. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Igreja, eu disse isso antes da mensagem. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei o que Jesus disse. Ele reina. E ele não deixou de reinar sobre a sua vida. Ele não deixou de reinar sobre o que você está vivendo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Deus conhece o seu coração. Jesus Cristo sabe o que está passando com você na profundidade que nem você conhece. Ele reina soberano sobre o seu povo e a sua igreja. E isso deveria nos levantar das cadeiras e dizer, sim, Senhor. O Senhor governa, o Senhor reina. A missão que o Senhor está nos dando não depende das minhas habilidades, da minha sabedoria, nem mesmo das minhas estratégias. O Senhor é o dono da igreja, eu sou um mero instrumento nas mãos do Senhor. Isso deveria me tirar de Jerusalém, me levar para Galileia. Isso deveria me fazer subir o monte e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer comigo? Onde o Senhor quer me usar? O senhorio de Cristo não tem limites, querido. O senhorio de Cristo não está limitado àquilo que nós colocamos como limites. Ele é Senhor sobre questões sociais, políticas, culturais, ecológicas, porque Ele é Rei sobre todas as coisas. Não existe 1 centímetro quadrado na existência do mundo que Jesus Cristo não vindique, é meu. Eu reino sobre isso. Será que nós temos a noção do que significa isso? Quando você entra no teu trabalho e os problemas se amontoam, quando o seu coração dilacerado pela ansiedade começa a te deixar desconfortável e desesperada, quando as lágrimas escorrem, quando tudo parece que está desmoronando na tua frente, será que nós temos a noção de que Jesus Cristo está reinando mesmo no caos da nossa vida? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Jesus reina sobre você. Jesus continua reinando sobre você. Por isso que ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu reino sobre tudo. Agora você consegue imaginar esse rei olhando para mim e dizendo, vai? Eu? Do jeito que eu sou? Uma hora quero uma coisa, outra hora não quero mais. Parece que tem hora que a gente anima, tem hora que a gente desanima.
Parece que tem hora que a gente tem os desejos voltados para o lado certo, mas tem hora que esses desejos estão voltados para o lado errado. Eu? Você tem certeza disso? Jesus olhou para nós, gente, e disse sim, vocês, limitados como vocês são, despreparados como estão, pecadores como são, é vocês que eu quero usar como instrumentos do meu reino. É vocês que eu amo a ponto de derramar meu sangue na cruz. Por vocês eu venci a morte. Por vocês eu tenho levantado um povo para que vocês sejam amparados, abraçados e cuidados. É por vocês que eu reino soberanamente sobre todas as coisas. São vocês. Mas qual é a ordem de Jesus? E eu quero terminar trazendo luz ao centro do que está acontecendo aqui. Qual é a ordem de Jesus para a igreja? E quando nós vamos na primeira parte do versículo 19, nós vemos Jesus falando assim: portanto, vão e façam discípulos de todas. Você consegue ler esse versículo comigo? Bem alto. Vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa frase de Jesus, naquele dia, naquele monte, ela ecoa e ressoa aqui. Agora ele olha para você, querido. E ele está dizendo isso para você. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse texto é muito curioso, ele é muito importante, ele é muito emblemático e ele é muito discutido no meio da teologia. E a primeira discussão é como entender qual é essa missão. Porque quando a gente olha, talvez na sua versão, como você já escutou em outras vezes, ide e fazei discípulos. E esse ide ressalta aqui como o grande imperativo do Senhor. Em alguns momentos da história, esse ide ressaltou tanto que fazer discípulos era sair do seu lugar e ir para algum outro continente ou outro país, para que isso sim se completasse na grande missão que o Senhor nos deu. Mas como isso é possível se eu nunca saí de casa? Se eu nunca cruzei o Atlântico? Se eu nunca cheguei num outro país que não conhece a Cristo e eu puder falar do Senhor, eu estou em desobediência e pecado, então? O foco desse texto não está no verbo ir, mas o foco desse texto está no verbo discipular. Fazer discípulo. Essa é a ordem central desse versículo. Esse é o imperativo que Jesus usa. É o verbo principal da passagem. É a ordem de Cristo dizendo: façam discípulos. Essa é a missão de vocês. O verbo batizando, ensinando, eles estão ligados ao verbo principal para nos mostrar como isso é feito. Mas o verbo, a ordem, a comissão está nesse verbo tão bonito: discipulai, fazer discípulo. É tão bonito isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para o verbo ir também. Na língua grega, o verbo ir aqui nessa frase se encontra no particípio de circunstância tendente. Olha, a gente custa entender português, lá vem um pastor com grego. Particípio de circunstância tendente. O que significa isso, pastor? Muitos lugares na Bíblia, nos evangelhos, existem uma ação principal que ela está relacionada com uma outra ação, que não está no imperativo como uma ordem, mas funciona como imperativo porque uma coisa não acontece sem a outra. Não tem como fazer discípulo sem ir. O texto aqui coloca esse verbo ir como uma circunstância que precisa ser obedecida para que a ordem principal aconteça. O que isso ensina para nós, deixando de lado toda essa complexidade? A igreja precisa entender que para obedecer à ordem do Senhor, nossos pés precisam se mover numa atitude intencional para obedecer à ordem do Senhor. Eu preciso sair do meu lugar, sair do meu conforto, renunciar muitas coisas, abrir mão da minha agenda. Eu preciso priorizar as cargas do reino. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso levantar do sofá
largar o conforto da minha casa, e eu preciso me mover em obediência para Galiléia. Jesus disse para a igreja: irmãos, levantem e vão. Levantem e vão. Ir onde? Você não precisa cruzar o Atlântico. Você não precisa ir para um outro país. Talvez o vizinho de porta do seu bairro precisa muito de você. Mas você precisa levantar e ir. Você precisa intencionalmente proporcionar uma forma de que ele entenda quem é o Senhor Todo-Poderoso que você serve. Quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Jesus diz: vão. Existe uma necessidade de um movimento intencional da nossa parte para obedecer à comissão de Cristo na igreja. Sabe qual é o nosso problema, gente? Nós vivemos um momento onde o conforto ele está acima de qualquer coisa na nossa vida. Nós não sabemos viver desconfortáveis. Quando temos uma dor, queremos aplacá-la. Quando as nossas emoções estão fora do lugar, nós queremos consertá-las. Nós queremos ter dinheiro para viver uma vida mais confortável. Já ouviu isso? O conforto está acima de tudo. E a ordem de Jesus é contra o seu conforto. Ele diz sim. Enquanto vocês vão ter aflição. Enquanto vocês falarem de mim, você vai ter oposição. Quando você abrir os seus lábios, você acha que todo mundo vai te dar um abraço e falar: obrigado por me apresentar a Jesus Cristo. Você acha que no seu escritório, quando você for o cristão, aquele discípulo de Jesus, e abrir os seus lábios com princípios e valores do reino, todo mundo vai te abraçar e te agradecer? Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão ter aflições enquanto vocês vão. Mas vão! O problema da igreja brasileira, o problema das nossas vidas, o problema de todos nós, é que nós queremos consumir, nós queremos absorver, nós queremos sentar e receber, nós queremos muito que as coisas caiam no nosso colo, que Deus derrame isso sobre a nossa vida, mas nós não estamos dispostos a renunciar ao nosso conforto em prol daqueles a qual Deus quer alcançar. Nós não estamos dispostos a abrir mão da agenda, abrir mão daquilo que é confortável. Nós não vamos. Como Deus vai te usar se você não for? Se você não sentar para conversar com aquela pessoa? Se você não expor o que significa pertencer a Jesus? Deus está te mandando para os mais variados cantos dessa cidade, igreja. Nos hospitais, nas salas de aula, nas faculdades, nas empresas, nos bairros, nos lugares mais distantes, Deus está mandando um servo e um discípulo dele para que ele chegue ali, para que ele saia da zona de conforto e vá e obedeça. Quando nós sentamos e não mais nos levantamos, quando nós não vamos para a Galiléia, quando nós ficamos no cenáculo, nós somos discípulos rebeldes que desobedecem à ordem do Senhor. Pode olhar para o seu coração. Provavelmente você está pensando em você primeiro, ao invés de pensar naqueles que Deus quer alcançar com a tua vida. A grande comissão se torna a grande omissão quando você se coloca em primeiro lugar, ao invés de obedecer à grande ordem do Senhor de se mover. Quem são as pessoas que Deus está colocando perto de você, do teu lado, e dizendo para você hoje: querido, vai, eu estou com você, eu vou lembrar você o que você tem que falar, eu vou colocar as palavras nos seus lábios, só vai, dá um abraço, dá afeto, dá amor, dá acolhimento, dá carinho, mostra compaixão como eu ensinei vocês a fazerem. Olha para aqueles que ninguém olha, olha para os desprezados que a sociedade está chutando, olha para aqueles que são vítimas de isolamentos sociais, olha para aquelas pessoas que eu estou colocando no lado de vocês. Igreja, levanta desse lugar e vai.
A ordem de Jesus não é ficarmos confortáveis nas cadeiras aveludadas dessa igreja. A ordem de Jesus não é o conforto dos nossos cultos, que são maravilhosos. A ordem de Jesus não é o conforto do teu lar nas conquistas dos seus bens. A ordem de Jesus é a renúncia do nosso coração em prol do reino dele. Igreja, nós precisamos reconsiderar o que nós somos. Porque essa missão já nos foi dada há muito tempo atrás. A pergunta é: nós estamos indo? É fácil levantar as mãos. É fácil cantar com todo mundo. É fácil ser cristão aqui. A minha oração é que Deus enche o nosso coração de arrependimento essa manhã. E que essa igreja clame ao Senhor e diga: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós estamos preocupados com tantas coisas que o Senhor disse que não era para a gente ficar preocupado. Nós estamos preocupados com o que nós temos que comer, o que temos que vestir, e o Senhor disse: não fiquem ansiosos com isso. Eu estou cuidando de vocês, isso nunca vai faltar na vida de vocês. Nós estamos preocupados com as nossas rixas pessoais, com os nossos problemas do nosso coração, com as emoções fora de controle. Nós estamos preocupados se nós estamos ganhando pouco, se nós merecemos mais, se nós vamos conquistar palácios e riquezas nesse mundo, enquanto Jesus está olhando para essa igreja de novo, mais uma vez, e constantemente dizendo: igreja, vai, eu estou com vocês, eu estou com vocês. O foco é o discipulado. Para você chegar até lá, você tem que ir. Mas o texto é muito claro. Façam discípulos. Façam discípulos. A palavra discípulo aqui ela é muito forte, matetes. Significa aprendiz, seguidor, aquele que olha para o seu mestre e vive da forma como ele vive. Discípulo aqui é aquele que entendeu quem é Jesus e tem o desejo de 3 coisas muito fortes no seu coração: estar com Jesus, ser como Jesus é e fazer o que Jesus faz. Estar com Jesus. Você tem estado com Jesus, querido? Você tem falado com Ele? Orado? Gastado tempo em oração? Num relacionamento que é verdadeiro? Será que suas orações não têm sido clamores jogados ao vento, como se você nem cresce mais que tem alguém te escutando, ou você entende que Jesus está aqui do teu lado, ouvindo o que teu coração está pedindo e o clamor dos teus lábios? Você tem prazer em estar com Cristo, com a tua palavra, prazer em estar nele e com Ele? Você tem buscado ser como Ele é? Quando a mentira vem na tua frente para que ela seja usada naquele lugar, quando os desejos começam a fugir do controle, será que você olha para isso e fala: como Jesus faria no meu lugar, como Ele é, eu quero ser como Ele é? Será que você quer fazer o que Ele fez? Será que você quer abraçar e amar pessoas, ter compaixão de cegos largados à margem de Jericó? Será que você quer tocar nos leprosos? Será que você quer enfrentar os religiosos? Será que você quer fazer o que ele fez? Ser discípulo é olhar para o mestre e dizer: é isso que eu sou, é isso que eu quero ser. Jesus disse: vem e vê. E num relacionamento com aqueles homens que ele escolheu, ele ensinou para eles o que eles tinham que ser. Não foi assim? Jesus continuou fazendo do mesmo jeito. É isso que Ele está fazendo com a gente. Todo dia, Ele fala ao nosso coração, escuta as nossas orações, pega na nossa mão e diz: ser forte e corajoso, eu estou com você. Vamos, eu tenho muita coisa para fazer. Mas o foco aqui é: façam discípulos. Eu não sei você, gente, mas todo dia eu me pergunto: quem são os discípulos que eu ensinei a ser discípulos de Jesus? Quem são essas pessoas? Qual foi a última vez que você sentou com alguém
e discipulou alguém. Se Jesus aparecer aqui agora, voltar hoje e olhar nos teus olhos e dizer: cadê os discípulos que você conquistou para mim? Quais os nomes que você vai falar para ele? Percebe onde nós estamos? Se a ordem de Jesus é fazer discípulos, o que nós estamos fazendo então? Nós estamos tão preocupados com as periferias do que significa ser cristão, que foram garantidas no reino por Cristo, mas estamos esquecendo da única e maior missão que Ele nos deu: façam discípulos. E não são discípulos seus. Essa palavra e essa força de expressão é: ensine eles a serem discípulos de Cristo. Sabe como? Convivendo com você. Você não é discípulo? Então, se alguém conviver com você, se tornará discípulo também. Pensando nisso tudo essa semana, eu tenho pensado muito e orado pela nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem vindo sendo mandado por Deus para a nossa igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo aqui. Mas eu tenho falado para Deus todos os dias: Senhor, que esse crescimento não seja numérico, mas que seja um crescimento no conhecimento do Senhor. Que aqui não esteja uma grande multidão religiosa interessada num ritual vazio, mas que nessa igreja esteja um povo comprometido a levantar do seu lugar e ir rumo à Galileia para encontrar com o Senhor. Que aqui nesse lugar possa se levantar discípulos verdadeiros do Senhor, que estão dispostos a obedecer o grande mandamento dele: fazer discípulos em todos os lugares, em todos os cantos na qual ele nos colocar. Se nós não estamos fazendo isso como cristão, nós estamos em pecado, desobediência ao mandamento e à ordem do Senhor. E é por isso que eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar.